Momento Saúde e Nutrição na 87,9. Com a nutricionista Carla Andrea Metzner. São 9h39, 9h39. Eu recebo nos estúdios da Rádio Liberdade FM a nutricionista Carla Andrea Metzner. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, que é intolerância à lactose, diagnóstico de intolerância à lactose. Primeiramente, bom dia, Carla. Bom dia, Andréia. Bom dia a todos os ouvintes. Como você estava dizendo no meio do ar, um assunto muito interessante, né? Isso, muito interessante, muito polêmico, né? Isso que eu ia comentar e não vi que estava no ar, né? Mas enfim, né? É um assunto que hoje, inclusive em uma matéria essa semana, que a intolerância à lactose atinge quase 70% dos adultos. E uma coisa assim que eu queria falar, às vezes atinge essas pessoas, as pessoas não sabem, né? E como que as pessoas podem ter esse diagnóstico à intolerância à lactose? Então as pessoas não sabem o que é, às vezes, essa intolerância à lactose também, né, André? Então, assim, é a incapacidade do corpo de digerir a lactose. As pessoas não têm a enzima chamada lactase, que é a digestão no estômago, né? Então, e não consegue digerir a lactose que está presente em todos os produtos lácteos, né? Que é os produtos à base de leite mesmo, né? Tanto leite e seus derivados. E essa intolerância, esse diagnóstico, a pessoa só vai conseguir fazer, se vai fazer alguns exames, né? Então, assim, tem exame de intolerância à lactose, faz um exame lá de hidrogênio, medidor de ácidos, tem vários tipos de exames, né? Então, assim, é um diagnóstico, na verdade, né? Então, isso que é interessante, às vezes, fazer se está tendo algum problema, né? Carla, e quais são os tratamentos que a gente tem de intolerância à lactose? Nós temos, assim, o certo é você ir ao médico, né? E na verdade, assim, não existe um tratamento correto para o envelhecimento, né? Então, assim, o intestino vai envelhecendo, as pessoas o corpo em si, né? E aí, o que acontece? Acontece essa intolerância à lactose, porque o corpo ele não consegue mais fazer essa digestão. Aí tem também algumas doenças de intestino, por exemplo, doenças celíacas do glúten, que já interferem na lactose também, doença de Crohn, que fala de verticulite, essas doenças de intestino que vai causar intolerância à lactose. E tem também bebês, principalmente bebês prematuros, que já nascem com a intolerância à lactose. Então, já nasceu com o problema, já não tem como digamos assim, não tem como reverter isso às vezes, né? Então já não tem o tratamento específico. E Carla, quando uma pessoa ela tem intolerância à lactose, quais são os sintomas que ela tem? Então assim, os sintomas é interessante assim, que eles podem acontecer 30 minutos ou até menos após ter consumido algum alimento com leite, ou até 2 horas depois. E o que a pessoa pode ter? Diarreia, náuseas, às vezes vômito, dores abdominais, um inchaço abdominal, né? Esses são os principais sintomas. E às vezes a pessoa tem diarreia todo dia, e às vezes nem percebe do que é ou do que comeu, né? Para ver se realmente é isso, ou se é do leite, ou se é de outros tipos de alimento. E não pode ter diarreia, não é normal, né? Então, assim, tem que observar se está tendo algum probleminha assim e procurar o médico, né? Que o médico vai diagnosticar se realmente é isso, vai solicitar os exames, vai te fazer as perguntas, né? Os tipos de sintomas, o que você ingeriu, para ver se você realmente está com a intolerância à lactose. Carla, e falando ainda, as pessoas elas podem ter só um dos sintomas também, ou acompanham sempre os 3, 4 sintomas da intolerância à lactose? Não, ela pode ter todos eles, como ela pode ter só um, né? Então, assim, às vezes ela tem só diarreia, não tem dor abdominal. Mas tem pessoas que só têm dor abdominal e não tem diarreia. Tem pessoas que prendem o intestino. Às vezes ficam 1 semana com o intestino preso. Também pode ser devido a isso. Mas geralmente a lactose, ela dá diarreia. Ela já porque ela não digere aquele leite ali, então ela acontece
da diarreia mesmo. E como você disse, é muito importante procurar o médico, né? Saber qual o tratamento correto a ser utilizado. Exatamente. Então, assim, o médico, na verdade, assim, claro que hoje já existe, assim, alguns produtos, por exemplo, para usar para misturar no leite, para produzir essa enzima. Tem alguns produtos em cápsulas, a lactase em cápsulas também. Então, assim, tem coisas que às vezes o médico consegue indicar assim. Ou ele vai pedir para ir na nutricionista. Então, assim, o médico é importante para diagnosticar o problema. E como eu falei, não tem um tratamento específico. O tratamento vai ser o quê? A alimentação, né? Então, assim, tudo que contenha leite, e tem pessoas assim que são tão sensíveis que não tem como, por exemplo, assim, se você usou um copo, tomou um leite, e daí você empresta o teu copo para a pessoa tomar água, ela já vai ter diarreia. Por quê? Fica resíduos ali. Então, tudo que você prepara, se a pessoa é muito intolerante, que ela não pode mesmo consumir produtos com leite, às vezes as pessoas que estão me ouvindo que tem isso, elas vão falar, realmente é isso mesmo. Então, assim, às vezes fazer um pão, um bolo numa bacia que você usou leite, e daí pegar essa mesma bacia e fazer um bolo sem leite, já vai ter o resíduo e já vai causar diarreia naquela pessoa que não pode. Então, tem que ser tudo separado. É melhor fazer os produtos, né, separados mesmo. Carla, para os ouvintes entenderem certinho, quais são os produtos, então, que contêm lactose? Todos os produtos, leite, principalmente, né, iogurte, queijo, todos os derivados, né. Então, assim, tudo que você faz, um bolo, a gente consegue fazer ele com leite de soja ou com água, né. Agora, se você faz com leite, ele vai ter o leite, né? Soro do leite, tudo que contém leite, na verdade, se você faz uma receita e tá escrito lá leite ou soro do leite, queijo, alguma coisa assim. Nata, creme de leite, requeijão, tudo isso tem lactose. Todos os derivados do leite. Isso. E, Carla, e quais são os produtos que podem ser substituídos, por exemplo, que não tem lactose, que são sem lactose? Hoje, o chocolate também é uma coisa que tem lactose, né? Então, assim, hoje a gente encontra produtos sem lactose, né? Então, assim, você consegue ler ou baixa lactose, existe o leite com baixa lactose ou sem lactose. Tem pessoas que toleram um pouco, e daí elas podem consumir. Mas, outros produtos já estão escritos sem lactose, então é feito com leite de soja ou com outros tipos de produtos, né? Então, assim, eu trabalho com vários produtos na Nutrivida, chocolates, por exemplo, sem lactose, algumas bolachas sem lactose. Então, assim, as pessoas têm essa opção de poder consumir. Então, é importante sempre ler o rótulo e ver o que está escrito nesse rótulo para saber o que pode consumir. Porque às vezes, né, uma criança, por exemplo, tem essa intolerância, vai consumir um produto errado, às vezes, não lê o rótulo certinho, vai causar o problema. As crianças, é interessante que quando eles têm esse problema, eles já entendem que eles não podem ir num aniversário e comer brigadeiro, não pode tomar nada que tenha o leite ali, não pode comer, às vezes, uma esfirra, um pastel, tem receitas que vão leite. Então, assim, a criança, quando tem, ela já sabe, porque, assim, a dor é grande, né? A dor abdominal, a diarreia. Então, isso tem que cuidar, né? Então, por isso que hoje já tem esses produtos diferenciados para essas pessoas que precisam comer sem lactose. Interessante, olha só, um dado muito interessante, em países como o Japão e alguns do continente africano, praticamente todos os habitantes com mais de 80 anos têm algum grau de intolerância à lactose. Bastante gente, né? Exatamente. Porque as pessoas às vezes começam a consumir leite muito cedo, ou é uma disfunção do organismo mesmo, né? E acaba tendo esse problema. Aí, Carla, e quais são as complicações possíveis que pode se dar à tolerância à lactose? Eu achei que você não ia me pedir isso, então isso que eu ia comentar. Porque assim, às vezes as pessoas vão perguntar, mas eu não tomo leite, vou ter falta de cálcio, vou ter algum problema. Então, e já pensou essas crianças que já nascem com intolerância e não podem tomar leite mesmo? Então, nem o leite materno ou o leite materno pode? Às vezes elas conseguem tomar o leite materno, mas às vezes, depende da criança que nasce prematura, principalmente, às vezes ela não tem essa enzima no estômago, que não consegue nem tomar o leite materno, às vezes. Nossa, né? que dó. Mas
É, assim, bem raro acontecer isso, né? Mas não pode. Então, assim, aí o que fazer, né? Então, assim, as complicações. Pode, sim, acontecer uma deficiência de cálcio, uma deficiência de vitamina D, né? Então, de proteína também. Só que o que nós temos que fazer? Suplementar, né? Então a gente pode suplementar com o suplemento de cálcio, tomar a vitamina D, que é que nós falamos no programa passado, né? Tomar sol. Então, assim, para esse cálcio ser absorvido também. E a gente consegue, assim, o cálcio não só em leite, né? A gente consegue, assim, em vários alimentos. Então, assim, em folhas verdes, em sardinha, peixe, brócolis, assim, folhas verdes escuras, principalmente, tem muito, muito cálcio. Então, se você consumir isso todos os dias, você está consumindo o cálcio. Então, você consegue o cálcio em outros alimentos. Aí, ou algum suplemento, que hoje tem em cápsulas também. Então, é interessante, às vezes, estar consumindo, principalmente quem tem essa intolerância ou não toma leite. E tem pessoas que realmente não tomam leite. E, às vezes, um dado interessante, assim, eu sou assim, se a pessoa toma leite, eu indico, toma tudo. Mas se a pessoa não toma leite, eu não vou pedir para ela começar a tomar leite, tá? Porque, assim, o leite, ele é um produto, assim, que ele provoca muito muco. Por exemplo, crianças que estão sempre gripadas, estão sempre com problemas assim de coriza, tudo, deveriam parar de tomar leite. Principalmente no inverno, né? Melhora muito. Daí as mães às vezes perguntam, mas não vai faltar cálcio, não vai faltar? E essas crianças que têm essa intolerância e não tomam o leite? Não vai faltar, né? Então isso que a gente tem que assim observar e fazer uma avaliação. Olha só, é melhor que interessante. Diminuir mesmo a quantidade do leite que usa para diminuir esse muco que provoca tudo, né? Sem contar que hoje, né, Carla, os leites de caixinha são terríveis, né? Então A qualidade deles... Se nós começar a falar em leite aqui, nós vamos amanhã toda, né, Andréia? Porque assim, eu não sou muito a favor desses leites de caixinha, né? Então, assim, o certo, às vezes, é você conseguir, às vezes, um leite de vaca mesmo, né? Pegar, ferver bem, tirar a nata, ou o leite de pacote, e não de caixinha, né? De caixinha tá escrito lá, não pode... para crianças menores de 2 anos. Só se o médico ou nutricionista indicar. Né? Então, assim, por quê? Já tá ali, né? Fica 6 meses, 3 meses, sei. Dentro da caixinha, fora da geladeira. Absorvantes não tem, né? Exatamente. E daí, será que a gente tá tomando cálcio se você toma esse leite de caixinha? Pois é. Fica produtos assim que as pessoas podem consumir sem a lactose, né? Sem medo de passar mal mesmo, né? Mas esses produtos assim. Legal, interessante. Passa pra gente o endereço, então, e o telefone da Nutrivida, Carla. Então, é na Rua Paraguai, 883, ao lado da Cacá Serigrafias, e o 3268-3131. Tá certo, então lembrando, né, gente, Carla, outro assunto muito interessante, como a gente havia comentado também, é a da intolerância ao glúten, né? Muitas pessoas têm a doença celíaca. Isso. A gente poderia ser um assunto no próximo programa, né? que nós podemos abordar, né? Isso, já que estamos falando dessas intolerâncias, né? E como eu falei também, a doença celíaca do glúten também interfere na intolerância à lactose. Então, no próximo programa, vamos falar, então, a intolerância ao glúten. As pessoas que tiverem, né, essa doença, que é a doença celíaca, né, e que tiverem a intolerância ao glúten, que quiserem participar da programação, mandar a sua pergunta, né? Isso mesmo, já vamos falar daí. Vamos falar sobre a intolerância ao glúten e a doença celíaca no próximo programa, na próxima quarta, às 10h45, né, Carla? Certinho, obrigada, bom dia. E lembrando, né, que a nossa nutricionista hoje está de aniversário, não podemos esquecer disso, né, Carla? Mais um aniversário, parabéns e muitas felicidades, tá bom? Obrigada. São 9h53.